Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo um pouco diferente do que a gente faz aqui no canal, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a área automotiva, né? Mas aí respondendo uma pergunta de um inscrito no canal, né? Que passou pelo e-mail, né? Falando justamente que tem um som automotivo, né? Com determinada potência, né? E querendo verificar a questão da bateria para estar atendendo esse som, né? Lembrando sempre que sons com uma potência elevada, né, é muito comum a gente ter uma bateria à parte para a alimentação do mesmo, né, justamente levando em consideração o tipo de corrente, a quantidade, né, de corrente que vai demandar, né, para o sistema. Mas vamos aqui observar qual é a situação para a gente estar indicando uma bateria com base na amperagem, né. O primeiro ponto, o som, né, com 2.800 watts, né, RMS, né, esse RMS ele vai estar ligado na questão de fracionamento do som, né, e aí, exemplo, se eu tiver com uma bateria de 100 amperes e 12 volts, será que alimenta? Dá para alimentar esse som, né, em sua capacidade? Né? Um detalhe importante é o seguinte, a gente vai estar trabalhando nesse caso com amperagem, potência e tensão, né? Então acaba não mudando muita coisa do que a gente tem para sistemas elétricos como um todo, né? A lógica é a mesma, né? Só o que vai mudar é que a alimentação ela vai vir direto de uma bateria, né? Então nesse caso aí, como a gente tem a potência e tem a tensão, né, no caso já é comum, né, esse tipo de tensão 12 volts, né, 12,6 volts aí por bateria, a gente vai considerar 12 volts aí para alimentação do som. Então o que acontece? Primeiro passo, calcular a corrente nominal do sistema, né? Para calcular a corrente nominal a gente vai ter justamente a relação da potência pela tensão, né? E aí nesse caso, dividindo 2.800 watts por 12, a gente vai ter 233 amperes, né? Então aí já fica uma relação aí de indicação, né? Mas aí não é a resposta final, né? Que aí tem umas considerações, né? O segundo passo, somar a corrente dissipada em todo o sistema automotivo, né? O que acontece, a corrente quando ela é utilizada, né? A gente tem justamente a corrente da bateria quando ela é utilizada, nesse caso é especificamente para o som, né? Nem todo o sistema automotivo, mas para o som especificamente, né? Ela acaba tendo uma perda, né? Em torno de 20, 25%, né? Então é importante calcular essa perda no que diz respeito ao uso do som automotivo, né? Então vamos considerar 25%, né? Como a gente já tinha calculado 233 amperes, 233 amperes mais 25% de corrente dissipada vai para 291 amperes, né? Só fazer uma regra de 3 aí simples que a gente chega nesse valor de 291 amperes. O que acontece? Calcular a relação RMS. Esse é bem simples, né? A relação RMS a gente vai estar justamente dividindo por 2, né? Que é justamente o fracionamento do som, né? Com base nos módulos, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 291 amperes dividido por 2, 145 amperes. 145 amperes pode ser já a corrente da bateria? Poderia, mas a gente estaria considerando apenas para o som automotivo, né? Só que a gente tem a corrente que é utilizada também para o sistema automotivo como um todo, né? E aí nesse caso é importante colocar, né, uma consideração, né, aí em torno de 25 a 30%, né, levando em consideração que o som que você vai estar utilizando, ele vai ter a bateria que vai estar alimentando o som, também vai estar alimentando o automóvel como um todo, né? Por isso aquela consideração do início, né, da necessidade de muitos casos, quando você vai utilizar um som mais potente, de estar utilizando a bateria à parte, né, para não estar sobrecarregando a mesma. Então, nesse caso, a bateria alimenta outros itens, né, então a gente aí acrescenta aí cerca de 30%, então como era 145 amperes, mais 30% vai para 188 amperes. Né? Então, nesse caso aqui, é a resposta final com segurança, 188 amperes. Né? Assim, pô, 188 amperes é difícil encontrar uma bateria com 188 amperes. Né? A próxima na sequência, né, padronizada, é justamente a de 200 amperes. Que aí já é uma corrente comum de ser encontrada aí para baterias. Né? Então essa aí seria a ideal para estar alimentando esse som. Mas aí sempre na dúvida, né, dessa questão do consumo da bateria, se for um som mais potente, né, fora daquele do fabricante, utiliza aí uma bateria à parte para não estar sobrecarregando o sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!